Ao analisarmos cuidadosamente os relatos de Atos capítulo 2, Atos capítulo 10 e Atos capítulo 19, percebemos um padrão importante. O fenômeno de falar em línguas ocorre como resultado da ação soberana e não como fruto de um esforço humano, uma técnica ou uma busca induzida. Por exemplo, em Atos 2, no dia de Pentecostes, os discípulos não estavam buscando falar em línguas, mas simplesmente obedeceram à ordem do Pai, dada por Jesus, naturalmente, porque era a promessa do Pai, conforme o versículo de número 4 e 5 que está sendo destacado. O texto diz, agora em Atos capítulo 2, que no versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar noutras línguas. Ora, a iniciativa é sempre divina. Eu diria, é uma iniciativa totalmente divina. É uma ação, portanto, unilateral. Não dependeu dos discípulos fazerem algo, se esforçarem, usarem algum expediente humano para alcançar essa dádiva de falar em línguas. Mas quando a gente se reporta para um outro texto bíblico, que eu mencionei agora há pouco, que é o Atos capítulo 10, vamos observar que o Espírito cai sobre os gentios enquanto Pedro estava pregando. Eles passam a falar em línguas espontaneamente, sem qualquer instrução prévia, oração dirigida para isso ou busca consciente por esse sinal. Nós vamos observar isto quando nós adentramos pelo texto indicado nesse capítulo 10, quando diz o seguinte: enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram de circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que também sobre os gentios se derramassem o dom do Espírito Santo. Por causa de quê? Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Nota-se uma intervenção de Deus para confirmar a inclusão dos gentios. Ou seja, não houve nenhuma busca, nenhum expediente, nem um esforço humano para tal coisa. Outro texto bastante significativo, e que já foi referido, sem dúvida alguma, refere-se a Atos, capítulo de número 19. Nós vamos parar esse texto, projetar, porque ele tem muito a nos ensinar. Em Atos 19, nós estamos lidando com os discípulos em Éfeso. Algo semelhante acontece em relação a Atos capítulo 10. Após ouvirem o evangelho completo e serem batizados em nome de Jesus, o apóstolo Paulo impôs-lhe as mãos, então o Espírito veio sobre eles. Qual foi o resultado? Note neste versículo: havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Mais uma vez, observe no texto que não há menção alguma para buscar línguas, mas sim uma ação divina em um momento específico da história da expansão da igreja. Diante desses três relatos, algumas conclusões importantes se destacam. Primeiro, o falar em línguas nunca é apresentado como algo que deve ser buscado como objeto em si. Segundo, não há qualquer método, técnica ou esforço humano para produzir esse fenômeno. Todo e qualquer expediente humano adotado por qualquer indivíduo nos dias atuais não tem respaldo escriturístico. Terceiro, o Espírito Santo age soberanamente no contexto da missão e da confirmação do Evangelho. Quarto e último,
Em nenhum lugar das Escrituras somos instruídos a buscar o batismo no Espírito Santo com a evidência específica de línguas. Pelo contrário, o Novo Testamento, conforme nós vamos observar em Romanos, no capítulo 8, versículo 9, vai enfatizar que todos recebem o Espírito justamente quando diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A ênfase é de que todos recebem o Espírito Santo e que os dons do Espírito Santo são distribuídos pelo Espírito Santo de uma forma soberana, como lhe apraz, conforme nos é dito no versículo 11, do capítulo 12 de 1 Coríntios. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Portanto, com todo respeito e amor cristão, é importante afirmar que a prática de incentivar pessoas a buscar o falar em línguas como evidência necessária do batismo do Espírito Santo não encontra base direta nas Escrituras Sagradas, tampouco nos textos de Atos, conforme nós vimos, Atos 2, 10 e 19. O que vemos ali é a ação livre de Deus em momentos específicos da história da redenção e não um padrão normativo a ser reproduzido por meio de métodos humanos. O foco bíblico, meus irmãos, não é uma busca pelos sinais, nem de sinais, mas uma vida cheia do Espírito, marcada pela fé, obediência e fruto do Espírito. E sobre este fruto espiritual, se faz necessário terminar com ele, uma vez que se encontra em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 22, e desta forma encerramos este vídeo que é explicativo e completamente bíblico. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei.